Hoje, dia 2/9, né, 2 de setembro, estou gravando mais esta live. E hoje não é para me informar, é para me perguntar, para me se informar. E meu pai já tinha um dizer, antes dele falecer, eu era ainda meio garoto, ele dizia: meu filho, quando você não souber das coisas, pergunte, não tenha dúvida. Se tiver dúvidas, pergunte. Fazer perguntas não faz vergonha. E hoje eu queria fazer perguntas hoje na questão do judiciário, principalmente numa manchete muito bem elaborada pelo Globo, né? E alguns sites reproduziram. E o Fachin diz o seguinte hoje, né? Diante da possibilidade de suspensão de Moro, Fachin quer rever regras do empate em casos penais. Mas antes eu queria que você se inscrevesse lá no meu canal, no YouTube, também nos meus canais lá, tanto no Ceilândia em Alerta e no Jornal Taguaceiro. Pois bem, essa questão do Lula já parece um enredo, né? O judiciário já está fazendo uma questão do samba do crioulo doido. A Lava Jato, ela veio para confundir, ela não veio para explicar. A Lava Jato parece aquele puleiro. Abriu a porta, o vento bateu e com essa ventania ela enxuviscou, sujou todo o judiciário. Todo o judiciário hoje está contaminado com a questão da Lava Jato. Ali juntou-se procuradores, alguns procuradores, juízes, alguns policiais da Polícia Federal e foram lá para os Estados Unidos estudarem como que se fazia para dar um golpe, né? E lá, com as investigações deles, os procuradores muito bem treinados, já fazia denúncia e essa denúncia já vazava para os jornalões e ali era manchetes e mais manchetes e aquelas redações mirabolantes, né? Às vezes, os diários ali corria 20 minutos, 30 minutos e às vezes até o jornal inteiro se detratando da vida de Lula e do PT. Pois bem, e agora, com várias condenações sem provas, condenações sem crimes, condenações levianas, sem um delito sequer, o Moro arrumou uns delatores, pagou muito bem esses delatores, junto com esses procuradores lá, aliado dele, e aliado à Globo, né? Porque o dinheiro que veio foi para espalhar para a Globo e para a Lava Jato. Tanto é que tem lá muito dinheiro, ele está querendo até fazer doações de milhões aí para, não sei se é para lavar o dinheiro, para que é. E aí, o que acontece? As tal condenações do Moro estão virando chacotas. Chacotas, Os delatores que ele arrumou iam lá delatarem, não levavam a prova, não levavam um papel escrito, não levavam a filmagem, não levava sequer uma prova sequer que Lula... E isso investigou, Lula investigou, não acharam nada. Mas, por convicções, o Moro, para tirar Lula das eleições, para Lula não ganhar as eleições, condenou Lula. E com essa condenação,
Não tinha outro jeito, não tinha como, era na primeira instância, Lula poderia disputar as eleições, sabendo que Lula ia ganhar. Sabe o que fez mais? O Moro foi lá, decretou a prisão do Lula sem crime, sem um delito, sem uma prova, por pura convicção. E agora, esse trem julgou, chegou agora ao Supremo Tribunal Federal. E hoje, o Fachin, ontem, Fachin diz o seguinte: diante da possibilidade da suspensão de Moro, Fachin quer rever regras de empate em casos de penais. Fachin já viu que o Lula vai ser anulado o processo e o Fachin agora quer mudar a regra do jogo. É aquele tipo do juiz que está apitando um jogo e sabe que o time dele vai perder, ele apita uma falta lá no meio do campo, leva lá para a área pênalti. Assim está o nosso amigo Fachin. Por que, Fachin, você está fazendo isso? Pois bem, após as sequências de empates na segunda turma, entre os quais o que anulou sentenças de Sérgio Moro, no caso do Banestado, o ministro Edson Fachin propõe mudar a regra. Ele quer mudar agora a regra. Entre os casos aguardam julgamento está a suspeição de Moro, que poderá restituir os direitos políticos de Lula. Eles sabem que restituindo os direitos políticos do Lula, Lula vai ser candidato, vai ganhar as eleições e eles não querem. Fachin e alguns dos judiciários e a dona Carmen Lúcia, a nossa ministra, que foi nomeada por Lula. Você lembra do Seixas, A Carmen Lúcia andava atrás do nosso querido Seixas. Lá, me ajude, pai, prof. Até o Seixas convenceu Lula e nomeou a Carmen. Carmen, porrada no Lula. Tomou ódio do Lula. E aí a conversa vai mais para baixo. O ministro Edson Fachin apresentou a questão nesta terça-feira, 1º de setembro, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal do STF, para tentar mudar a regra do regimento interno que prevê benefícios aos réus em caso de empate e julgamentos de matéria penal. Prossegue a matéria. Segundo ele, Fachin, a regra deve ser restrita apenas para habeas corpus, já que trata-se de restrições, liberdade de locomoção. A medida afetaria o julgamento de suspensão de Sérgio Moro no processo do ex-presidente Lula, porque o Lula ia ser absolvido. A segunda turma decidiu levar a questão para a plenária da Corte, com afastamento do ministro Celso de Mello por licença médica. Os julgamentos na turma têm ficado empatado rotineiramente. A turma está se dividida em Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski de um lado, Fachinho e a Carmen Lúcia de um outro lado. A Carmen Lúcia não suporta Lula. Ela, por mais que Lula tenha razão, ela vai arrumar um pretexto lá dentro da Constituição, que não vai existir, mas ela não vai dar razão a Lula. E o Fachin está arrumando essa mudança aí, não sei por quê, de cima da hora, mudar a regra do jogo no meio da partida. Fachin,
Você faz uma partida, está no segundo tempo, começa ali uns 20 minutos, você quer mudar a regra do jogo? Porque seu time está perdendo? Eu estou te perguntando, isso é correto? Não raro, o empate da deliberação do colegiado em questão de direito penal pode e tem suscitado a incidência de normas distintas e suscetíveis de interpretações distintas do regimento interno, especialmente o artigo 146 do parágrafo único e 150, né, que vem aquele SS, primeiro e terceiro, afirmou Fachin. Então, a regra para ele mudar é essa. Então, pô, achou uma brechinha. Opa, essa regra aqui, nós muda agora. Fachin, não me faça isso, Fachin. Você é um homem de idade, um homem renomado. Você vai sujar sua biografia por bobagem. Mudar a regra do jogo, terminando a partida, Fachin. Coincidência ou não, em editorial, o jornal Globo, da família Marinho, que foi decisivo para a condenação do ex-presidente Lula para a ascensão do bolsonarismo, pressionou o Supremo por uma decisão em plenário sobre a questão. O Globo condenou Lula, não foi os ministros, obrigou, botou freio ali e fez isso. Os editoriais da Globo e do Estadão é a base de Fachin hoje. Ele não está lendo a Constituição. Fachin tem uma Constituição aí, ó, de 88, na sua prateleira. Pede os seus assessores, que são juízes, advogados, né, para o senhor não se sujar a sua biografia, se o senhor ficar um homem lá para se envergonhar os seus familiares, leia a Constituição ou mandam ler. O que você vai ler editorial do Estadão, do Globo? Em editorial publicado na última sexta, intitulado Segunda Turma do STF, né, desfalcada, prenuncia retrocesso da Lava Jato. Fachin. Quem retrocedeu foi a Lava Jato. A Lava Jato sujou, borralhou, envergonhou o judiciário. O judiciário hoje está em jogo. Se você fizer uma pesquisa hoje, menos de 20% da população acredita no judiciário pela questão da Lava Jato. O senhor não sabe disso, não? Manda fazer a pesquisa, passou uma pesquisa recentemente, Fachin. O senhor não está lendo essas pesquisas? O senhor só lê os editoriais do Globo e os que o Marinho manda o senhor fazer? É isto? Eu estou te perguntando. Né? O jornal defende não julgamento da suspensão do ex-ministro Sérgio Moro pela segunda turma, o que manteria o ex-presidente Lula sem os seus direitos políticos. É um medo. Então, a gente faz essas perguntas, ministro, não para imacular sua biografia, imacular o judiciário, que a gente tem um grande respeito, mas dentro de todas as instituições, em todos os segmentos, há pessoas honestas e há pessoas desonestas. A Lava Jato, por exemplo, ela levou para lá policiais federal, levou lá procuradores da República, levou juízes, e lá alguns se venderam, alguns partiu para o lado da política, alguns tomou partido, fez da Lava Jato uma questão de partidarismo e levando dinheiro. Né? O senhor não lembra do golpe? As manchetes saíam de vazamentos de procuradores da Lava Jato. Quem não se lembra da Fiesp,
aonde Scarfe arrumou um monte de pato, que era o pato amarelo. Era coisa tão envergonhosa. E saía aquele monte de pessoas simplesmente induzida pelo fake news, induzido pelo dinheiro que a Globo levou e pelo que o Moro roubou. O Moro fez, sujando o judiciário, né? O Moro se vendeu por dinheiro, por cargo, né? E acabou se dando mal. E outra coisa, hoje não tem um pé de pessoa que sabe que Dallagnol e Moro simplesmente fizeram por questões políticas e largaram o judiciário de lado. Eles não leram a Constituição, eles não leram o processo, eles não leram nada. Condenou Lula por convicção, seu Fachin. Então a gente pede para o senhor rever as suas análises, para o senhor não envergonhar sua própria família e o judiciário. Seus filhos vão ficar com vergonha. O judiciário vai ficar mais emborralhado do que puleiro de pato. Nós não podemos ter um judiciário que joga de acordo, depende da política. O judiciário não é para fazer política, não é para ter torcida, torce para um ou torce para outro. Eu quero aqui dizer para o senhor ministro Fachin, no futebol há muitos juízes ladrões. E há casos, relatos, onde que juízes favorece partida, dá pênalti sem ter. Então isso, no judiciário, está prevalecendo isso. E o senhor, tenho certeza que o senhor é um cidadão que vai zelar da lei. Agora, não mude as regras do jogo terminando a partida. Isso eu sei que o senhor não vai fazer. Isso eu estou perguntando para o senhor. E não precisa me responder. Só responder simplesmente a população brasileira. Quem ainda acredita no judiciário? Faz uma pesquisa. Um abraço a todos. E eu não quis te ofender, Fachin. Só quero te perguntar. Só te perguntei.